Chegamos então, professor Cortella. Muito bem. Nossa conversa hoje é muito simbólica. Simbólica? Que bom. Ela é a conversa que encerra a segunda temporada da Grande Fúria do Mundo. Trata exatamente da noção de fim. De né? fim. Então ela não é simbólica. Por quê? Porque o fim, ele é um fato. Ele não é um símbolo. Mas ele é representado de diversas formas. Sim. Então ele é grávido de simbologias, o fim. Grávido de simbologias. Mas ele não é simbólico, não. O fim... A ideia de que o fim está próximo, né? Diziam os antigos que o fim está próximo, né? Especialmente porque o tempo todo nós estamos fechando e abrindo, fechando e abrindo. É a finitude das coisas. E a começar da nossa própria vida. Né? Esse é um dos maiores tabus da nossa cultura, na cultura ocidental mesmo, a negação da morte. Né? A gente faz de tudo para evitar a morte. Porque ao evitar a morte, nós nos sentimos aliviados, traz um certo alívio. E a gente ainda tem muita dificuldade de falar sobre isso, né? E é por isso que uma das grandes fúrias, talvez a maior delas, é justamente a noção de fim. Eu estava conversando com o pessoal do roteiro da Grande Fúria, né? Nos bastidores, e dizendo como a nossa sociedade é preparada para o começo da vida, né? A gente é muito bom em trazer pessoas para a vida, né? Tem várias formas, até quando dá errado dá certo, e hoje em dia a gente já tem todo o aparato médico possível para identificar o que vem ali dentro da concepção. A gente é muito bom para o começo da vida e muito ruim para lidar com o fim da vida. A gente fica sempre postergando, esticando mais tempo do que... Quero mais tempo aqui. Por mais que a gente esteja ampliando a vida das pessoas e hoje nós vivemos mais, mas vivemos melhor, né? Será que a gente precisa chegar até 90, até 100, até 110? Será que a busca pela vida eterna não é simplesmente uma negação do fato que estamos todos aqui de passagem e que a gente não sabe lidar com esse final? A grande conversa na história da humanidade, especialmente no Ocidente, é morte, bênção ou danação? O fim nosso, como finitude, é algo que carrega em nós uma maldição, somos finitos, ou nos abençoa por sermos finitos. Ou, como escreveu um dia Francisco de Assis, no século XIII, um dos grandes pensadores do mundo cristão, né, da Baixa Idade Média: ó morte, irmã de caridade. A ideia de algo que vem e pode te abençoar. Algumas pessoas entendem a morte como libertação, como descanso. Haja vista que nós usamos no Ocidente um nome para o lugar dos mortos, que significa em grego antigo o lugar do descanso, koimoterion, o cemitério. Etério é uma terminação para lugar, batistério, né? Outório, laboratório, escritório, etc. E também koimos ali é descansar. O que é o cemitério? É o lugar do descanso, onde você vai repousar de uma vida infinda, turbulenta, furiosa, e é preciso ter um descanso eterno. Haja vista que quando um de nós perece é usual, né, que nas cerimônias ou nos pensamentos assim, descansou. Esse descansou tem uma suposição, né, de que nós vivemos numa vida turbulenta, difícil, que faz com que a gente tenha que o tempo todo ficar lidando com as nossas necessidades, e haverá a cessação do sofrimento. E nós vivemos uma contradição, porque o tempo todo nós queremos permanecer em algo que nos dá um trabalho imenso nisso ficar. E quando isso se anuncia como próximo, como final, aí a gente se preocupa. Você já viu e postou nas minhas redes sociais, eu lembrar que eu sei, aos 70 anos, que eu tenho muito menos dias para viver do que o número de dias que eu já vivi. Quando perguntado um dia, Leonardo da Vinci, quantos anos o senhor tem? Ele disse, não sei, já tive 60. Né? Toda essa ideia é de uma finitude que pode aparecer como a oportunidade de libertação ou como algo que nos encaminha por uma não necessidade de ser. Para que ser se deixamos de sê-lo?
Para que ser? Pior ainda, se a gente sabe que vai deixar de ser. Porque o problema para nós não é a finitude, é a consciência da finitude. Uma das coisas mais sérias que se pergunta a uma pessoa, e eu não vou te perguntar agora, mas é para você pensar e quem nos ouve também. Sabendo você que vai morrer daqui a 7 dias, o que você faria de hoje até lá? Isto é, como seria a sua vida? Ainda bem que a gente não tem essa clareza. Porque, do contrário, a gente focaria em quê? Em abraçar as pessoas, em buscá-las ou... Em viver todo dia como se fosse o último. Como se fosse, porque nós o fazemos, né? A filosofia clássica grega diz que a morte, né, ela é uma sombra que te acompanha desde o dia que você nasce. Você vai andando, ela vai com você. Você vai andando, ela vai com você. Um dia ela te encontra. Né? Um dia há uma fusão entre você e tua sombra. Por outro lado, Epicuro dizia, eu não tenho uma morte, imagina. Né? Eu e ela nunca vamos nos encontrar. Quando eu existo, minha morte não existe. Quando ela existe, eu não existo. Portanto, não é um problema meu. Ou outras frases, como a morte é um problema dos vivos, os mortos não têm problema. Né? Nesse sentido, aquilo que você disse no ponto de partida, nós vamos encontrando razões e senões, dado que ela é um fato, e ela é um fato não só inelutável, sem alternativa, como é algo que a gente sabe que virá, nós afastamos com linguagem, com arte, com ciência, com religião, com filosofia. A gente está fazendo agora algo que é difícil para 73% dos brasileiros, segundo uma pesquisa de 2018. 73% consideram a morte um tabu e nem gostam de falar sobre isso. 30% têm muito medo de morrer, né? Muito medo de morrer. 48% não estão prontos para lidar com a morte de outra pessoa, não se consideram preparados para isso. E acho que dentro dessa conversa a gente tem que falar sobre luto, né? 30% não sabem como ou com quem falar sobre a morte. Não tem esse espaço de diálogo aberto generosamente pela grande fúria do mundo aqui, por essa proposta. Não sei se nós falaríamos em outro fórum totalmente sobre esse tema. Talvez não, talvez não. Eu tenho um livro, né, que tratará, está sendo terminado, né, que sai em 2024 sobre religião, religiosidade, espiritualidade, em que uma parte é exatamente sobre o fim. E você tem com a Terezinha Rios... Vivemos mais, vivemos bem. Tem com o Leandro Carnal, Viver a que se destina. Agora, você já me ouviu dizer, e eu quero lembrar duas coisas. Mas o último ponto dessa pesquisa é que 10% das pessoas pesquisadas acreditam que falar sobre a morte atrai a morte. A ideia de que a morte ela pode ser invocada, nós somos um ser que, embora mortal, vivemos como se não o fôssemos. Outros seres que, em tese, a gente não tem noção nítida, mas a gente diria que outros animais, eles não têm consciência da finitude. A não ser instintivamente num determinado momento em que alguns deles vão se afastando. Você e eu na vida, junto com a família, tivemos 2 gatos longevos. Sim. Né? O Mussi e o Flan, que viveram por volta de 18 anos. O Mussi foi abreviado. Isso, e o Flan seguiu na rota dele. E o Flan seguiu até o fim e no final ele buscava espaços de pouca luz. Pouca luz. Foi embaixo das cobertas ali. O último movimento dele foi se recolher e ir para debaixo das cobertas da cama e a gente encontrou ele lá. Descansa, entre aspas, repousa. Foi muito forte isso, porque aí ele já não... Ele sentia o fim. Que a vida estava se esvaindo, estava correndo. Ele já tinha 20 anos. Ele tinha 20 anos. 20 anos. Eu digo isso porque a gente afirma, como humanos, que os outros animais não têm noção. Por exemplo, todos os animais morrem, mas nós sabemos disso. Né? Que nós vamos morrer e eles também. Isso faz com que a gente tenha que viver como se isso não fosse acontecer. Como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. E nós não temos. É por isso que eu digo, e você trouxe isso à tona há pouco, que pessoas não querem falar sobre isso, pessoas não estão preparadas para lidar com isso, uma parcela na pesquisa, e eu sempre afirmo que com a morte a gente não se conforma, a gente só se conforta. Você só ganha força junto. Não dá para a gente se conformar com a finitude, exceto quando a condição de vida é tão degradada que a própria pessoa, se consciente, deseja
que não siga o sofrimento, ou quem está à volta dela deseja que aquele sofrimento nela não siga. Esse é o momento em que a morte de outra pessoa, ou a própria, ela é desejada. Várias pessoas, eu entre eles, temos um documento que está guardado, junto com as minhas coisas legais, em que eu fiz um texto registrado em cartório, embora não seja necessário que seja em cartório, basta contar para a família. Ou registrar na Grande Folha do Mundo. Isso. Tem um documento dizendo que eu não desejo, se eu, por acaso, adoentado estiver, ou mais adiante com mais idade, estiver com alguma patologia, doença ou situação que não tenha uma perspectiva nítida de sobrevivência, eu não quero o que a gente chama de obstinação terapêutica. Isto é, não quero que se faça ressuscitação, manobras de ressuscitação em sequência sem que haja possibilidade de seguir. Se dirá, mas você nunca sabe, porque nem a medicina não é uma ciência exata, a gente dirá ainda bem, né? Porque várias situações ela acaba dando outro caminho. Você não quer permanecer vivo se artificialmente. Se a sua vida não tiver condição plena de existir sem algum aparato. Isso. Existe uma obstinação terapêutica que é você fazer qualquer coisa para que a pessoa permaneça viva, mesmo que aquele vivo seja absolutamente sofrido, desnecessário, só um mero adiamento imediato. Por uma possibilidade remota de conseguir voltar. Não quero. Por isso, se eu estiver numa situação de não consciência, se eu não estiver lúcido ou não estiver consciente, porque lucidez se diria você nem agora, mas se eu não estiver desculpe, só para fechar, lúcido e consciente, eu não quero. Não quero. Como que é essa decisão legalmente? Apesar de você ter deixado isso escrito? Sim, eu não preciso deixar escrito. Eu posso só apenas contar para os meus filhos, para minha família, como você já sabe disso. Isso para você não é uma novidade. Sim, claro. Né? Portanto, se a família disser que eu não queria, eu não quero. É como o documento diz, eu quero doação de todos os órgãos, todos que puderem ser utilizados. E, claro... Os seus, talvez, as córneas. Não, tem coisa boa aí. Tem coisa boa. Tem coisa que ficou, né? Que ainda ajuda bastante. Uma das coisas legais é poder rir do fim. Né? Nós somos um animal que é capaz de fazê-la. Né? E não é um riso nervoso. É porque você tem aquele... Não é sua frase, mas que ficou... Como é que é? Deixou um cadáver saudável. Não é minha história. É a sua frase? Então vai lá. É porque eu brincava isso um dia, em relação a uma pessoa que eu tenho uma admiração imensa no campo da literatura, que escreveu O Sorriso do Lagarto, que escreveu Viva o Povo Brasileiro, e que eu acabo de esquecer o nome dele. A idade vai trazendo um pouco mais. João Ubaldo Ribeiro. Isso, você vê como a idade ela vai trazendo algumas coisas, porque morrer é ser esquecido, mas depois eu falo isso. Mas o cérebro não é morrer é ser esquecido no sentido de ter esquecimentos. Morrer é você não ser lembrado por outras pessoas. Mas a gente volta depois. Porque o cérebro a gente não vai conseguir doar. O João Ubaldo Ribeiro, ele, por conta até de questões de saúde, ele ficou muito tempo, quase 20 anos, sem consumo de bebida alcoólica ou sem comida que tivesse gordura. Isso. Né? E eu brincava, entre aspas, não com ele, porque ele tem admiração e ele não estava. Você vê, hein, João Ubaldo, tanto tempo na restrição, tanto tempo sem bebida alcoólica ou sem comida com gordura, sem fritura. Olha aí, deixou um cadáver saudável. Deixou um cadáver saudável. E aí, quando eu falo isso para a Cláudia, com quem eu sou casado, ela diz a questão não é quanto você vai viver, é como você vai viver esse quanto. Portanto, o exercício. A alimentação mais saudável tem a ver com qualidade de fato do tempo que se tem. O Peter O'Toole, um dos maiores atores da história, o britânico, genial, que fez para mim talvez aquele que é o maior dos filmes do cinema, que é Lawrence da Arábia, ele dizia, o único exercício, ele morreu bastante idoso, bastante. Ele dizia, o único exercício que eu fiz na vida foi ir caminhando atrás do caixão dos meus amigos que faziam exercício. Certo? Que é um humor britânico. Mas eu queria voltar a um ponto, quando eu digo que a morte a gente só se conforta, ganhamos força junto e não nos conformamos,
nós encontramos vários mecanismos para a não conformidade e, portanto, para o conforto. Um deles, né? Quando você, teus irmãos e irmã eram crianças, uma das coisas que uma criança disse, e eu até já escrevi isso um dia, é assim: pai, quando você morrer, quem vai ficar com a tua cadeira? Vô, quando você morrer, quem que vai ficar com essa casa? E a gente vai e diz para a criança assim: filho, não é quando, é se. É se você morrer. Não é educado dizer quando você morrer. É se você morrer. E é claro que a morte não é uma questão de si. Ela é de data. Ela não é uma hipótese. Nós usamos a linguagem para afastar. Quando eu digo, olha, Pedro, se você morrer, eu vou ficar triste. Não, não é se, é se. É se, não, é quando. Portanto, nós usamos o idioma e corrigimos. Eu tenho um capítulo do livro cujo título é A Morte, uma evidência recusada. Está lá no livro, né, Não Espere pelo Epitáfio. A epitáfio que é a inscrição tumular. Né, a morte é uma evidência recusada porque há um filósofo que escreveu o seguinte: é espantoso que as pessoas, ao chegarem a um velório, fiquem boquiabertas por aquele mortal estar morto. É uma surpresa. Como se fosse surpreendente. Mas nós queremos essa surpresa. A gente usa ciência, arte, filosofia, religião. E a gente tem que tratar do tema. Porque, embora a morte seja um tabu, no sentido de viver sempre falado pelo sussurro, falado pelos cantos, porque a gente não quer que ela venha, porque se ela for muito mencionada, é capaz que ela venha por si mesma, que é um pensamento meio mágico, ainda assim é um dos temas, se não o mais difícil de nós tratarmos. A forma é surpreendente, muitas vezes, né? A forma da morte ou da fala? Da morte. Alguém que a gente não espera que morra pode perecer a qualquer momento por uma ocasião da vida, né? Qualquer pessoa pode a qualquer instante, né? A qualquer segundo. A vida é absolutamente provisória. Isso. Frágil. Ela é absolutamente provisória. Por isso que o Guimarães escreve, faz Reobaldo dizer lá no Grande Sertão Veredas: viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. Qual foi a última coisa que o Reobaldo falou? Pela última vez, o que ele disse na última coisa que ele falou? Viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. Essa ideia que Guimarães coloca traz à tona a noção mais forte de que, sim, né, nós não gostamos de falar no assunto, temos de fazê-lo, não temos de ter obsessão por isso e ficar tratando o tempo todo, temos de formar crianças e jovens para que entendam a morte como um evento que faz parte da vida, mas que não deve apavorar. Ele faz parte. Você lembrava, há vários modos de partir. Há pessoas que partem de modo repentino, aquelas que se supõem que nós temos um tempo de vida médio e que eu vou seguindo nele, né, e ele vai se cumprir. Existe um momento em que a morte se agudiza, quando nós tivemos o período pandêmico mais denso de 2020 até 2022, só num país como o nosso foram mais de 700 mil pessoas. Isso não é algo regular. Né? Nesta hora, várias pessoas que partiram, que estavam à nossa volta, a gente não esperava, mas depois de um tempo nós nos habituamos. Não com a morte da pessoa, com as mortes. Eu nunca me esqueço que provavelmente o primeiro óbito de pandemia no Brasil foi em 17 de março de 2020. Uma pessoa, a notícia para todo lado. Depois 10 pessoas. Depois nós chegamos à marca dos 100. E eu me lembro que eu fui entrevistado, por ser da área de filosofia, sobre o que significava, para algumas das redes de TV, 100 mortes num período. Depois, e aí vai. 1.000, 2.000 Isso. por Mais dia. ou menos como uma situação de guerra, em que a morte se incorpora ao cotidiano. Virou um quadro fixo nos telejornais, né? Ficar mostrando as mortes por região, né? E eram números, né? Sim. Virou como se fosse a previsão do tempo ali. Por isso que eu gostei quando alguns jornais começaram a colocar as fotos das pessoas que pereceram ao final como, né, um cenário. Para humanizar o número. Isso, para a gente não esquecer. Mas você disse algo que marca, né, a ideia de que nós podemos ter vários modos de partir, mas só há uma convicção de que partiremos. A ciência busca hoje, a área especialmente de inteligência artificial, alguma maneira de segurar, né, todo o conteúdo do teu software, né, que é o que está em tese.
guardado na tua mente e trocar só o teu hardware, né? Fazer a preservação, né, do conteúdo da tua mente de alguma maneira, dado que são impulsos químico-elétricos e que estão gravados como imagens, né, na área cerebral a partir das sinapses, e trocar o teu hardware. Isso tem inspirado até roteiros de filme, né? Um dos filmes que mais fizeram sucesso recentemente, acho que chama Corra, né? Que é uma sociedade de idosos ricos que acabam conseguindo usar o corpo de pessoas mais jovens como uma forma de viver mais, né? E é assustador isso porque realmente a gente está se dedicando cada vez mais a transferir o que é o software para outro hardware. Mas você falou da forma como a gente, como criança, repetia essa coisa da morte, e para Alice, que é minha filha com 4 anos, ela teve uma experiência porque ela conheceu o meu avô, o seu Jair, e ela, quando ela tinha 2 anos, ele faleceu com 91 anos já, né, bem idoso. E aí quando a gente fala sobre ele, o vovô virou estrelinha, né, mas ela eventualmente lembra de alguma coisa dele e fala, ele morreu. E é super chocante quando uma criança fala a palavra morreu. Sim. Não sei se a gente lida bem com isso. Morreu, mas filha, é normal. A gente fica acolchoando aquela expressão e ela não fala com tristeza. Mas ela falará. Ela falará por causa... Ela pode não falar agora. Por mais que ela seja formada, né, de uma maneira mais livre, mais solta, em que isso não seja apavorante, não tem como o sentimento mas é curioso para mim não ser lidado. É curioso para mim que ela não fale com tristeza. Porque o vovô, o Biso, era alguém que a gente ia visitar, ela via, brincava lá na casa, e aí uma vez a gente não foi mais. E ela não teve a experiência de... Acho que ela passou até no velório, mas enfim, não estava lá materializando a perda, né? Ela não viu, claro, o caixão ou algo assim. Mas mesmo assim, nas conversas, né? A gente tem em casa um calçador que ele usava, assim, né? E aí eu falo, o calçador do Biso e tal. E aí ela vem e fala, morreu. Assim, tipo, que é algo muito... Por enquanto não tem um impacto. Não ele em si, o Jair, mas né, será que faz parte da história. Mas será que o impacto da morte é algo que vai ser construído à medida que ela vai ficando mais velha? Ou seja... À medida que você tem afetos de vivência. A recusa, a vivência. Afetos de convivência. Eu convivi com a minha avó materna até os 6 anos de idade. Eu tenho ótimas lembranças com ela. Mas isso é muito menos, entre aspas, dolorido do que eu convivi com a minha avó paterna. Não, inverti. Eu convivi com a minha avó paterna até meus 6 anos de idade. E com a minha avó materna até meus 25 anos de idade. Portanto, o tipo de convivência no cotidiano e os laços que foram criados, eles foram muito mais densos. Eu tenho nitidez da primeira vez que eu tive contato com isso, porque quando eu tinha 5 anos, portanto, estava naquela transição em que as memórias começam a se fixar. De maneira geral, até 5 anos, a gente tem 5, 6, varia da criança, a gente tem uma coisa chamada amnésia da primeira infância. Né? Você é protegido pela natureza de não guardar nada no período mais difícil da vida, que é ficar vivo até os 5 anos de idade, né? Em que a taxa de mortandade sempre foi altíssima. Nós conseguimos, nos últimos 100 anos, reduzir por meio de política de saneamento, ciência, cuidados alimentares, mas sempre foi... Né, e como consequência, nós temos a superpopulação global. E aí, com 5 anos de idade, eu já tenho memória, meus pais chegaram em casa e disseram, fulano faleceu, né? Era uma criança de 5 anos de idade, meu colega de escola. Eu estava no que seria na época pré-escola. Caramba. Né? E aí, eu vou narrar porque tem um certo modo trágico nisso. Era uma criança filha de dono de uma padaria, os pais não viram, ele entrou dentro da padaria e caiu dentro da grande vasilha de massa de pão. Putz. Que é aquela que ficava sozinho, sendo girado e, claro, não tem como. Pois bem, isso foi o relato que eu tive depois, o que tornou a morte dele muito mais apavorante para mim, né? Porque eu ficava me imaginando depois eu dentro de uma massa de pão. Né? Você conhecia o menino? Sim, ele era meu colega de classe. Mas a questão não é essa. É que meus pais fizeram uma coisa importante, que eu nunca deixei de fazer. Eles me levaram ao velório.
E eu pude, da onde estava, eu me lembro até a cena na cabeça, da casa, os velórios eram em casa, da casa das pessoas. O velório, as crianças, gente olhando por cima, meu colega dentro daquilo que seria o caixão, etc. Eu nunca deixei de ir e nunca deixei de levar. Você, por exemplo, foi a vários velórios. Você não foi a tantos velórios que não teve tanta gente que morreu. Não, passou perto de uma boa fase de 20, 30 anos da nossa vida. Uma coisa... Mas depois eles vieram, assim. Hoje sou eu o responsável. Sim, claro, é você que cuida hoje cuida do meu avô, da minha avó, da minha tia, do que for assim, que é um... Alguém é designado na família para fazer, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas mais difíceis nos tempos atuais, que aumenta o tabu e a dificuldade de lidar com ele, é que adultos pararam de levar crianças a velório. Em nome da proteção, do cuidado, do afastamento, se tirou uma vivência que é absolutamente necessária. Essa digitalização do velório, que é fazê-lo de modo distanciado, em alguns lugares do mundo e no Brasil também, você pode acompanhar pela internet. E, portanto, você não tem aquela vivência. E velório é aquela coisa, vou dar uma passadinha. Eu não quero que seja trágico, que seja algo mórbido, mas uma criança a partir dos 6 anos de idade, por exemplo, que tem a experiência de ver adultos chorando, de ter aquilo como uma possibilidade da vida e ver que nem tudo acaba porque aquilo acabou, é uma experiência de perda ou de luto, para usar o termo que você usou antes, muito forte. Como a nova geração, que tem 10, 15, 20 anos de idade, foi criada no mundo dos games, e no game a morte não é definitiva. No game você reseta. Né? E tem outra vida? E você volta outra vez. Aí se diz quantas vidas, inclusive, você tem. Esta lógica de um mundo sem luto, isto é, em que você não tem a experiência da perda de maneira direta, ela faz falta. Mas a gente afasta isso de tudo, né? A gente afasta a palavra morte de qualquer coisa dentro da nossa vida, assim. No consumo... Mesmo de carne, a gente não se refere à carne, a gente se refere à proteína, né? A gente tira a palavra morte de tudo. E isso gera esse sem fazer um exagero besta aqui eu vou fazer o exagero, mas ele é besta. Também quando você tira um pé de alface do chão, ele morre. Certo? Quando você apanha uma fruta que está no galho, ela morre. A questão mais séria em relação a outros animais é eles serem sencientes, isto é, terem consciência. Claro. Eu vou dizer que um alface, um nabo, né, que ele não tem ciência. Ele não tem sistema nervoso. Isso. Eu posso... Alguns, assim, até algum tempo se dizia o peixe não sente dor. E, portanto, você fazer a pesca esportiva e deixá-lo ali enganchado no anzol, furando parte da mandíbula dele, é uma coisa que faz parte. Hoje a gente já olha de outro modo. Né? Esta ideia é boa, porque quanto mais nós avançamos o cuidado, e quanto mais nós avançamos a cautela com outras formas de vida, mais isso melhora entre nós. Por exemplo, todo movimento veganista, ele é um movimento que contribui, inclusive, não só para a gente só mudar a linguagem. Sim. Né? Porque também o próprio movimento, tal como o movimento vegetarianista, começou a falar em feijoada de soja. É que é muito asséptico, né? Você compra um pacote de carne bovina ou suína ou de peixe, o que seja, da mesma forma que você compra ele vem numa embalagem, né? Ele é muito longe do processo. Completamente. Né? Você não tem a noção de todo o processo do que aquela carne processada teve para chegar até você. E talvez se você tivesse noção desse processo, você não consumiria. Né? Tem um texto antigo na antropologia, que é um texto que descreve, num modo muito inteligente, pega a palavra americanos e aí inverte. E aí vira Nasirema. Se você pegar e inverter a palavra, trocar de trás para frente é Nasirema. E aí você lê um texto sobre os Nasirema. Quando você vai lendo, você não vai entendendo. Ele descreve uma comunidade humana, que são os Nasirema, que tem uma alimentação muito estranha. Eles de manhã, eles se alimentam de células reprodutoras de aves, isto é, ovo, do vômito de alguns insetos, que é mel, porque o mel é o vômito da abelha, né? Daquilo que é uma parte do corpo de alguns outros animais. Eles vão descrevendo um típico café da manhã. Bacon, ovo, né, o mel, etc, etc. E você vai ganhando nojo naquela situação.
Até que você entende a inversão feita e vai ver. E não precisa ser norte-americanos ou americanos. Por que eu levanto essa questão? Porque, de fato, né, a gente disfarça. Isto é, tenta tirar a farsa. A gente disfarça usando termos como proteína. Porque aquilo é boi, aquilo é vaca, aquilo é frango. Na prática, eu vou usar a palavra certa, né? Aquilo é um cadáver. É um cadáver. Nós temos, inclusive, ferramentas de guardar cadáver chamado freezer. Né? Cadáveres e partes. Você vai a um mercado, você vai encontrar bancas de cadáveres. A discussão hoje é se a gente necessariamente tem que se alimentar também, seguindo o jogo da vida, dado que a vida tem essa questão, ou se a gente, já com a capacidade que tem, pode interromper esse sistema de usar outras vidas desse modo para o nosso vestuário, para a nossa alimentação. Isto é, se a gente pode gerar vida sem impulsionar mortes. A ideia de morte aí vem de novo, porque qual morte é repugnante? É só a morte humana, é aquela que a gente não quer, ou a de outros seres também? De qualquer maneira, a noção da morte externa a nós ela é muito mais palatável. Uhum. Se eu, Cortella, aos 70 anos de idade, fico sentado à noite quieto na cama, pensando, eu vou embora. Quando você diz assim, não, porque a Alice, 4 anos de idade, eu falo, mas será que eu vou conhecer a Alice com 20? Para eu conhecê-la com 20, eu tenho que viver mais 16 anos. Para eu viver mais 16 anos, eu tenho que ir até 86. Eu tenho que bater nos 90. A pergunta é, quero? Como que eu vou bater nos 90? Eu vou bater degradado, cada vez trocando mais partes do corpo, né? Robotizando o modo, sendo ciborguizando, né, o meu organismo, ou eu não quero. Ou você, Pedro, ou teus irmãos querem que eu fique só para ter-me junto. Ou tá na hora. Quando que tá na hora? Tá na hora de quê? Tá na hora porque é um fato, tá na hora porque não tem como não sê-lo, tá na hora porque é um desejo. Eu penso, né? Será que eu estou dizendo agora, se eu paro e penso, será que eu vou à formatura na faculdade dos meus netos e netas? Provavelmente não, certo? Uhum. Se eu imagino que Depende, você se cuida. Não, eu sei, mas é difícil. Alguém com 96, com 86, né, você tá ali. Né, eu fui fumante durante 30 anos, sim. Portanto existe um ônus para isso. Mas você pensa muito nisso? Não, mas se eu quiser, às vezes quando eu penso, bom, nessa hora tem que ser estoico. Né? Mas você tem uma noção de que já tá bom? Não tá bom, mas estará. Não tá, não, de algum momento algum, tem mais coisa que eu quero. Em algum momento você acha que as pessoas têm essa sensação? Sim, claro. Existe Na convivência com a sua mãe, que faleceu há pouco 2022. Tempo, 2022. Com 93 anos. E você conversava diariamente com ela, né? Você foi vendo ela perder um tanto da lucidez, mas ainda continuava bastante lúcida. E lutando pela vida. Mas você entendeu que em algum momento para ela veio a noção de já tá bom? Verbalizou, ela disse, eu quase assim, tá bom para mim. A partir de agora o sofrimento vai ficar mais forte, eu não consigo mais, né, ir adiante desse modo. Isso com 93. Mas ela falava isso já? Sim, falava. No momento que quando ela foi internada, né, e 10 dias depois ela faleceu, nos primeiros 3 dias da internação ainda ela tinha uma consciência muito mais lúcida e ela dizia, filho, né, eu tô cansada. A ideia do cansaço é alguma ideia assim, eu quero repousar. Evidentemente que a gente tem uma luta para não partir. Uhum. No grego, agonia. Agonia, como protagonista, antagonista. Você agoniza. Quando você agoniza, você está lutando para continuar. Mas há um momento em que se dá um suspiro, né, que isso acontece com algumas pessoas, quando a morte não é traumática, né, quando ela não é um impacto, um acidente, um assassinato, mas quando ela é um perecimento em que a pessoa apaga, né, ela costuma dar um suspiro e, às vezes, coloca um sorriso. Não é estranho que a gente encontre
né, alguns momentos de velório que vocês têm a imagem até de que a pessoa está sorrindo. Mas não são tantas pessoas, porque quase sempre nosso modo de partir não é tão sereno. Qual é o sonho de toda pessoa? Morrer dormindo. Até porque esse fim da vida, ele é muito... acima de 85, 90, ele acaba sendo doloroso, porque é muito frágil, né? O final da vida do meu avô... O começo e o fim é muito frágil. O começo e o fim é muito frágil, mas o final era... Semana sim, semana não, ele estava no hospital, e aí aquela fila para internar, para fazer todos os procedimentos, e ficar, e volta para casa, aí engasga com qualquer outra coisa e volta para o hospital. O final, e era engraçado, né, porque tem essa quebra mesmo, e essa quebra é fácil de observar. Com o meu avô foi com 85, assim, até os 85 ele parecia ter 60 anos. Depois ele parecia ter 90 e 86, 87, porque ele foi tendo uma complicação atrás da outra. A máquina começa a pifar mesmo. Com a minha avó também, a dona Emília, ela também ali com 90 ela já estava, né, na festa de 90 anos, ela já tinha uma condição, mas ela foi ficando cada vez mais dependente da cuidadora, isso, claro, né, do dia a dia. Isso assim não significa que a pessoa se conforme e diga já tá bom, porque a tua pergunta é, eu, vai achar em algum momento que já tá bom? Espero que sim. Eu tenho isso como desejo. Haverá um momento... Teu avô Jair contava uma coisa que eu achava impressionante. Impressionante. O momento em que um dos irmãos dele, ele era o último de 13, portanto ele era o mais novo, né? E portanto, se ele era o mais novo com 91 anos, você imagina quanto isso faz tempo. E ele também foi o último a falecer. Isso, ele contava de um dos irmãos dele que ele estava sentado, certo? Ele usava chapéu, né? Ele estava sentado em um determinado momento e ele disse assim, o Chico está me chamando. A frase seria essa. Me dá meu chapéu. Pegou o chapéu, pôs e faleceu sentado. Certo? Isto é, meu irmão está me chamando. Meu irmão já houvera falecido. Me dá meu chapéu. Pegou o chapéu, pôs na cabeça e... Você fica olhando aquilo como uma bênção e não como um castigo. Porque como aconteceria, esse modo de acontecer é o modo mais pacífico. A ideia do viver em paz para morrer em paz, que é título de livro meu, o morrer em paz é a minha convicção de que um dia, sim, eu desejo ter clareza. Não é assim, já deu, tô cansado, quero ir embora. É que já tá bom. Isto é, como a partir daqui pode ser muito agoniante, muito sofrido, né? É desnecessário que seja. Então, eu não abreviaria. Eu nunca tive, felizmente, nunca tive a intenção de abreviar a minha vida, de tirá-la. Há pessoas que o têm, é algo sério a ser levado, eu preciso procurar sempre apoio para isso. É muito complicado, porque nós podemos fazê-lo, mas nós não devemos fazê-lo, mas pessoas que o fazem têm que ser entendidas, especialmente se não foram cuidadas, né, deixadas, ou a gente não percebeu. Eu nunca quis abreviar, mas há um momento em que eu prefiro... Não espero que isso aconteça, que eu sente e aí fazer uma coisa que eu gosto de fazer, abotou o paletó de leve, sento, dou um sorrisinho na boca e diz assim, bom, fiz bastante coisa, tive filhos e netos, escrevi livro, passeei, viajei, briguei, resisti, voltei, fiz isso, fiz aquilo, isto é, lembrando a música do Chico Buarque, né, Vida, a frase inicial da música pode ser olhada de dois modos. Um é, vida, minha vida, olha o que é que eu fiz, como arrependimento. A outra é colocar um ponto de exclamação. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Isto é, como capacidade de observar o caminho. Mas não é fácil. Digo de novo algo que eu te falava há pouco. Se eu imaginar, quando eu olho meus netos e netas, que algumas coisas deles eu não terei, e porque eu acompanhei muitas pessoas idosas na vida até o final, ao observar isso, eu me vejo naquela condição e vejo o número de limitações. A pergunta, será que eu quero passar por isso? Não. Será que eu passarei? Não sei. Será que eu tenho que me preparar para retardar ao máximo passar, né, por uma redução de capacidade e habilidade? Sim.
Será que é inevitável? Não necessariamente. Viver bastante traz, de um lado, a ideia de que você teve uma vida longa, mas não necessariamente isso é bom. Eu lembro algo que você já ouviu dizer. Uma pessoa do porte de Oscar Niemeyer, uma das pessoas mais criativas da contemporaneidade, morreu com 104 anos de idade, quase sob a prancheta, ainda elaborando coisas, produzindo, mas alguns meses antes dele falecer, ele teve que fazer o sepultamento da filha dele de 80 e tantos anos. A filha dele, a única filha, de 80 e tantos anos. Alguém com 104, ele vai deixando tantas pessoas, isto é, tem que vivenciar tantas perdas, que ou vai criando um invólucro de preparação, ou a pessoa vai carregando os mortos com ela. O meu avô enterrou os 12 irmãos. 12. Sendo caçula, isso é natural, isso é esperado. Mas também, ao conviver com pessoas mais velhas, a gente vê que o mundo que ela viveu, ele também morre. Sim, ele vai deixando de existir. Ele vai deixando de existir. Então tudo fica desconhecido, né? Passear pelas ruas de uma cidade como São Paulo, que está sempre mudando, é uma perda, assim, porque você vira duas esquinas e tem um novo comércio, um novo prédio. Então eu lembro de passear com meu avô e ele se chocava com os bairros que ele conheceu e com as coisas que tudo tinha mudado. E por mais que você possa se manter... O Oscar Niemeyer, talvez como ponto fora da curva, pudesse ser alguém que estava acompanhando o mundo. Só que o mundo tomou uma velocidade tamanha que ninguém consegue acompanhar. Jovens não conseguem acompanhar. Eu, durante uma grande parte da minha vida, tinha que ir até a Zona Sul de São Paulo diariamente para trabalhar. Há 6 anos eu não faço mais isso. Quando eu volto à Zona Sul de São Paulo, eu não reconheço. Eu vejo aqueles prédios, aquelas coisas assim, virou tudo diferente. É impressionante como o mundo caminha rápido e aí a nossa memória vai trazendo aquilo que a gente conhecia e isso vai morrendo dentro da gente também. Uma das coisas que a pessoa mais idosa faz, às vezes ela é até tripudiada por pessoas mais jovens, é falar muito sobre o passado. Né? Mas é preciso lembrar que, afora algumas pessoas que são obsessivas nessa questão de só falar do passado, é o que ela tem como carga de transporte. Né? Eu dizer para alguém de 80 anos, né, como aquilo que você tem para contar, o número de vivências que ela passou a ter nos anos mais recentes da vida de alguém que tem 80 é muito limitado. Ela fala do tempo da exuberância. Ela fala do paraíso perdido em algumas situações. Nossos dois polos, os de chegada e o de partida, eles são de uma fragilidade imensa. Eu brinco, vez ou outra, Pedro, que são muito assemelhados. Né? Quando eu tinha 1 ano e quando eu tiver, digamos, 90... É o filme do Brad Pitt lá, né? O que ele começa velho e vai rejuvenescendo. É Brad Pitt o autor. O ator. Como é o nome? Benjamin Button? Benjamin Button. Eu pensei que era o Leonardo DiCaprio. É o Brad Pitt. Brad Pitt. No meio ele encontra a amada no meio do caminho, né? E, claro, é muito parecido um idoso com um velho. Quando eu tinha 1 ano, eu tinha que ser empurrado. Quer dizer, um bebê com um idoso. Quando eu tinha 1 ano, eu tinha que ser empurrado, tinha que ser alimentado, tinha que ser carregado, tinha que ser colocado a fralda e retirada, tinha que ser higienizado. Eu quase não tinha dente, certo? Se você colocar a outra ponta, pode ser esse. Esse movimento entre, né, a dependência imensa, e de novo, uma dependência que pode ser imensa, tem pela vida, pelo meio, né, o que se tem como vida. A ideia de morte, ela pode ser para nós uma razão de viver mais intensamente ou um pânico que te paralisa. Há pessoas que, porque sabem, porque todos sabemos, que terminarão, que ela, portanto, vive com aquele modo o tempo todo hesitante de fazer as coisas. E há outros que entendem que é necessário, sendo isso um fato, que se vá aproveitar tal como é. Mas, por exemplo, nas coisas que você deixou claro para mim e para os meus irmãos, você disse que você não gostaria da permanência com algum aparato médico, ou seja, um respirador,
Ou algo assim. Que seja obsessivo. Que seja obsessivo. Isso. Porém, com o seu pai você teve uma experiência que hoje eu vivo com a minha avó, que é de necessitar cuidados porque a mente já não funciona Isso, mais. Isso. Qual que é como a gente procede nesse caso? Por exemplo, Seu meu pai teve al- Alzheimer com Isso. 54 anos e faleceu com 60. Muito jovem e faleceu muito jovem. Né? Eu sou mais velho que o meu pai. 10 anos. Ele começou, só que o paciente com Alzheimer, como foi o caso dele, não é idêntico para todos. Nos anos 80 ainda. Nos anos 80. O paciente com Alzheimer, ele não tem, como ele aos poucos vai perdendo a consciência também, nos primeiros 2 anos era muito difícil para ele o Alzheimer, porque ele não só tinha, como ele sabia que tinha em alguns momentos. Isto é, a lucidez vinha à tona. E naquela hora, quando ele percebia que ele estava dando trabalho, que ele não conseguia mais ter autonomia, que ele tinha que ser o tempo todo medicado e cuidado, ele não queria viver. Mas depois voltava de novo. E, de maneira geral, o paciente com Alzheimer, na condição que ele tinha, não tem dor. Ele não tem sofrimento. Você pode abreviar a vida da pessoa? Não, porque isso é assassinato. Em alguns países é chamado de eutanásia, mas a eutanásia pressupõe, né, a autorização da própria pessoa na autonomia que ela carrega. Ou suicídio assistido, como tem em alguns países como deliberação. Por outro lado, o paciente com Alzheimer, ele vai perdendo a memória, isto é, o software dele vai apagando os arquivos de agora para trás, é de agora, do ato da memória de agora, da memória próxima para a memória remota, no caso dele, mas não tem dor. Se você o alimenta direito, se você dá a ele abrigo, se você dá a ele medicamento, esse paciente vai estendendo a vida física. E claro que terá uma vida emocional, porque está percebendo coisas, está sentindo carinho, mas não sabe quem é. Né? Ele não tinha noção, né, de quem eram as pessoas e nem de quem era ele. E é muito doloroso para quem cuida. Claro, é muito difícil. De maneira geral, o paciente com Alzheimer, ele, em algum momento, ele desaprende a engolir. Como você vai apagando todas as memórias e o engolir é um ato de aprendizado, tanto que uma criança, um bebê, regurgita muito, certo? Sim. Ele faz voltar o leite que Às tomou. vezes dá um desespero, você acha que não vai aprender. Aprende. Mas aprende. Mas desaprende, porque vão apagando as memórias. Uhum. É muito comum que a pessoa com Alzheimer ela tenha, por exemplo, pneumonia alimentar. Porque ela não consegue engolir direito alguma coisa que deram a ela, aquele alimento volta, ele é aspirado na respiração e vai para o pulmão. Por isso, quando, por exemplo, meu pai, para pegar a experiência concreta, ele teve a pneumonia, não houve nenhuma recusa que ele fosse tratado dessa pneumonia. É que essa pneumonia que ele teve de base alimentar, por mais que ela fosse ali aspirada, como foi, ou com o uso de medicamentos que pudessem bloquear, né, o prosseguimento, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Aí o próprio corpo dele que deu conta. Ele não podia decidir. Nós podíamos decidir. E se ele estivesse ali naquela situação e se enxergasse que não haveria retorno, que qualquer tipo de manobra ressuscitatória, ela seria apenas uma postergação imediata e de quase nenhuma eficácia, eu diria não será feito, se eu fosse o responsável. Em relação a mim, eu já disse, certo? Eu não quero. Mas o cuidado... Mas é claro. Mediante uma falha da cabeça... Não, você não vai ficar livre. Não vai ficar, nem você, nem teus irmãos. Não ficaremos. Eu quero ser cuidado, sim. Uhum. Direitinho. Se eu tiver algum tipo de degeneração, né, de memória, eu quero continuar. Né? Porque embora eu não vá... Por exemplo, se eu tiver algo como uma demência ou, né, o Alzheimer... embora eu não vá saber quem eu sou, quem está à minha volta, eu continuo sentindo carinho, sabor de alimento, claro. Continuo sentindo o raio de Como sol. Como você disse, não teve dor ali, não tem dor. Porque ela é uma doença degenerativa cerebral que não induz, né? Não, pelo menos no caso de algumas pessoas, não induz a isso. Mas não é fácil lidar. Quando a gente vê uma pessoa que se aproxima do fim, você pode desejar que esse fim seja do melhor modo e nem que ele seja longo, porque você nota a dor. Isso vale em relação a qualquer outro ser. A morte de algumas pessoas, ela se torna justa quando você entende que a vida que permanecesse, ela seria horrorosa. Quem decide isso?
Essa foi sempre uma grande questão. A pena de morte, que eu sou avesso a ela, significa que eu possa ter o direito, como sociedade, de eliminar alguém que produziu o mal, ou, como pode haver equívoco entre nós, e nós temos histórias imensas de gente que equivocadamente foi colocada, né, no corredor da morte, então preciso cautela, ou por que eu vou beneficiar alguém que praticou uma coisa horrorosa fazendo com que ela não, olha só, Não pague por ela. Não pague na vida por isso. Essas conversas todas trazem a morte no nosso colo. Né? Uma criança, ela é poupada até certo ponto, mas ela não pode sê-lo, né, de modo... É preciso tratar do tema de um modo que não seja bruto, que não seja torturante, mas precisa sim. Quando fala da estrelinha, ou foi, a criança tem de lidar com isso. A música, você citou do Chico, e tem aquela do Gil, né? Que é não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor. E aí ele completa, né? A vontade de fazer xixi. Né? Não tenho medo da morte, mas medo de morrer sim. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. Derradeiro ato meu, e eu terei que estar presente. O momento da morte ali, né? O momento, o fim. O segundo. O fim. Que depois não estará. Depois não estará mais. Por isso que no livro Viver em Paz para Morrer em Paz, eu cito o epitáfio do Mário Quintana, no túmulo que ele pediu, que ele que escreveu. Eu não estou aqui. Exato. Mas até ele não estar, ele estava. Até eu não estar, ou até você, ou quem está conosco no podcast, será que a morte é furiosa? Em princípio, o uso da expressão vai acalmar, porque a morte é a sensação da fúria. Ela é o término da fúria. Portanto, ela é o momento que deve ser desejado. Essa é uma questão. A religião, ela serve para explicar a morte? Para vezes. serenar em algumas situações, para dizer que nós estamos de passagem. Ou seja, a concepção kardecista dos... Algumas das religiões que são reencarnacionistas, como é o caso dos cultos órficos no passado, né, dos persas, depois, mais tarde, entre os gregos antigos, aquilo que os celtas trouxeram, que influenciou o kardecismo a partir, claro, das ideias do Kardec. A ideia da reencarnação ela é muito usual. Sim. A concepção platônica na filosofia é uma concepção reencarnacionista. O cristianismo não é reencarnacionista, ele é ressurreicionista. Não se pode confundir as duas coisas. Uma coisa é imaginar que a minha vida acaba, eu tenho um princípio identitário, que é o meu âmago chamado alma, e que quando eu morro, esta alma sobrevive, porque ela é imaterial, e ela volta, isto é, ela ganha corpo de novo, ela é reencarnada. O nome disso é reencarnacionismo. Há várias religiões que trazem isso. Outras, como é o caso do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, elas são ressurreicionistas. Isto é, eu morro, minha alma sobrevive, fica num lugar, né, absolutamente tranquilo se eu fiz o bem, e um dia ela ressurgirá. Isto é, ela vai voltar à vida num corpo místico, num corpo que não é mais sede, nem morada de dor, de sofrimento, de necessidade, de aspiração. Isso é o ressurreicionismo. Né? Se você olhar, já houve dentro do judaísmo algumas linhas que eram reencarnacionistas, mas há uma incompatibilidade entre a concepção judaico-cristã e islâmica e a ideia, né, da reencarnação. Porque a noção de reencarnação teria que lidar, no caso dessas religiões que eu mencionei, com a noção de que a alma ela vai tendo chances sucessivas. E uma das bases do judaísmo, cristianismo e islamismo é o seguinte: não tem rascunho. É isso aqui. Certo? É aqui. E dentro dessa explicação mística, a morte você entende como algo totalmente explicado? Ou seja, quando meu avô foi internado, prestes a morrer, uma de várias
né, internações que ele teve, na que ele faleceu, as pessoas que estavam em volta contam, né, que ele estava vendo a mãe dele por trás dos médicos ali, chegando na sala, né, onde ele estava internado, passando aquele momento. Ele viu a mãe dele, que já é falecida há mais de 40 anos, sim, 30 anos, e ela estava buscando ele, né? Entre outras várias histórias que a gente não explica de fim da vida das pessoas. A ciência um pouco explica, né? Das conexões do cérebro que você está no momento, ou de dor, ou daquele momento final. Tem aquela explicação das, se não me engano, 23 gramas, 27 gramas, que é o momento em que a alma deixa o seu corpo, que é o exato momento da sua morte, que se você tiver uma balança de extrema precisão, quando a pessoa morre, ela perde... Isso 23 eu nunca ouvi gramas. Falar. Tem um filme. Vez. Tem um filme. Com o Champagne, uma alma inclusive. Leve, então. Que é justamente a hora da morte é a hora da perda de 20... Acho que é 23 gramas, não sei, depois eu vou checar. Mas, enfim, como você encara a morte dentro dessa parte que a gente não explica? Porque isso tem a ver com o luto, tem a ver com quem fica, tem a ver com a gente precisar manter uma comunicação depois que você se for. Em tese, quem morre não tem que ter explicação nenhuma e nem dá-la. Né? Não, crença... é tudo para quem fica. Sim. Não, depende da religião. Você tem religiões que creem que quem morre não morre, isto é, morre só o corpo. Mas quem tem religião é quem está aqui. Então, quem tem é quem está aqui. Uhum. Mas algumas das religiões creem que quem já não está mais fisicamente volte com a sua parte imortal. Não só e isso. Se comunique. Ou se reencarne. Se comunique com certeza. E esse Chico relato, Xavier... esse relato que você fez, da pessoa que naquele momento em que ela percebe a vida esvaindo, a ciência não tem nenhuma explicação. Ela não tem, ela se coloca nessa condição. Tanto que a noção de cuidados paliativos, que ainda bem cada vez cresce mais no campo da medicina, é para você restringir no limite máximo o desconforto, o sofrimento de alguém. Mas não tem uma explicação. A possibilidade de dar paz à pessoa naquele momento final. Ou seja, no final, as pessoas querem fazer o bem, as pessoas querem partir bem, as pessoas querem pedir desculpas, as pessoas querem se aproximar de quem elas perderam. Mas isso pode ser provido dentro de uma medicina ou dentro de um cuidado que seja... uma das coisas que entenda que a morte é parte da vida. Uma das coisas que a medicina tem feito, onde é possível, é retomar uma prática antiga, que era a pessoa falecer em casa. Cercada das pessoas da família, num local que seja familiar, literalmente habitual. Né, dado que a estrutura hospitalar, que é uma coisa que tem menos de 400 anos, né, entre nós desse modo, que é um lugar anônimo. Exato. Né? No entanto, existe hoje casas de transição, hospitais de transição, que não é nem estrutura hospitalar, né, usual e nem a morada, porque ela não oferece toda a condição. É uma que faz o papel de casa e ao mesmo tempo de estrutura de cuidado. Mas há algo que é muito marcante nisso que você lembrava, né, em relação à ideia de partir, de enxergar, de ver, de continuar, da pessoa ter ali uma descrição de que ela está vendo algo, sentindo algo, relatar, mas ele não tem uma comprovação. Mudou na ciência médica qual era o ponto em que você declara que alguém está morto ou não, certo? Durante séculos, a evidência da morte era a ausência da respiração. Tanto que durante séculos se usou como forma de aferição se a pessoa tinha morrido, se ela estava respirando ou não. E a maneira de fazê-lo é ela colocar, por exemplo, uma parte do estetoscópio ou um espelhinho sob a narina. Para ver se embaçava. Para ver se embaçava. Se não embaçava, né, a pessoa ainda estava, aliás, já estava morta. Hoje não há mais esse critério. Hoje o critério é em relação ao funcionamento do cérebro. Para você declarar alguém morto, ou que ele não voltará ou ela, se dirá que pararam todas as manifestações cerebrais. Também se declara que não terá mais funções vitais, exceto o cérebro. Quando se vai, por exemplo, conversar sobre doação de órgãos de alguém que teve morte cerebral, os órgãos continuam funcionando, mas o cérebro cessou a sua ação mais expressiva humana. Ele está só mantendo
aquilo automaticamente, o coração, o pulmão, etc. E é possível fazê-lo também com uso de máquinas, de maneira a preservar, né, aquela biologia e aquela fisiologia para se poder usar as partes do corpo doadas. Mas mudou o critério. Mas se você perguntar na ciência o que é que define, parou de respirar? Não. Parou de bater o coração? Bom, vai parar as outras partes. O cérebro parou de funcionar. E depois que ele para, será que tem mais alguma coisa em operação? Não sabemos. A ciência não sabe. Poderá vir a saber. Nós estamos chegando perto dessa identificação. O não poder morrer é desesperador, na situação que você estiver. Em outras situações, a morte é desesperadora. Eu não quero, né? Eu não quero ir disso, ou eu quero. Então, esse campo do desejo sempre é comparado à vida. Por que se busca falar como a morte e aí aparece o tabu? Porque nós não queremos tratar de algo que não é agradável no mais das vezes. Pode ser-lo agradável em algum momento, mas não é agradável no mais das vezes. Não é, porque a gente tem que lidar com ela e a gente tem que continuar vivendo apesar das pessoas que já se foram e trazendo um pouco delas com a gente. Isso é o luto, né? Sim. Como que nós levaremos um pouco de você? Não só nós, todo mundo que nos escuta numa grande fúria do mundo, sendo que a morte pode ser o fechamento de um ciclo? Pode. Leonardo Boff disse um dia, num programa de TV que eu fiz por muito tempo, chamado Diálogos Impertinentes, o primeiro desses programas foi o Desejo. E que inspirou tantos temas da grande fúria do mundo? E o primeiro programa foi o Desejo. E nesse programa, eu perguntei ao Leonardo Boff, eu nunca esqueci disso, até pus isso acho que num dos livros. Eu disse a ele, bom, era usual, o programa estava terminando. Disse, era usual quando a pessoa ia ser, por exemplo, ser fuzilada ou ser executada, perguntar qual era o teu último desejo. E o programa era sobre isso. E aí ele disse algo que eu achei genial. Ele disse, meu último desejo é ver Deus. Mas eu teria muito mais perguntas para fazer para ele do que ele para mim. Mas e na sequência ele disse, eu não tenho medo da morte, se fosse o último momento, por uma razão. Tal como eu temi nascer, tal como eu vim do útero da minha mãe para este, de um modo incomodante, sofrido, saindo de um lugar completamente confortável, que era o útero, para esse mundo, eu imagino que eu também vá ter uma transição, né, para uma outra realidade. Não é casual que as pessoas cada vez mais falem em passagem. Né, fez a passagem. Passagem para onde? Você diria, bom, passagem para o fim? Então não é passagem. É a conclusão. Fim da estrada. Cheio de plaquinha. Né? Mas se dirá, não é. Né? É a passagem para outra realidade. Eu acho que quando o Manuel de Barros, o poeta cuiabano, né, ele já bastante idoso, né, ele morreu com quase 98 anos, perguntava a ele, como é que o senhor se sente com essa idade? Ele dizia, eu não estou indo em direção ao fim, estou indo em direção às origens. E o que morre dentro de você, dentro do fim da segunda temporada da Grande Fúria do Mundo? Ah, não morre. É só passagem? Sempre são. As passagens não são repetições, as passagens não são retomadas, a passagem é a capacidade da permanência. Seja a primeira temporada, seja a segunda, elas ficam comigo. E quando eu não mais estiver, isto é, quando eu não for o portador dessa sensação, se isso tiver sido partilhado, ficará. É o que vale. Fica em todo mundo que nos ouve, talvez? A gente deseja que assim seja. E aí a gente fala do tabu para que ele deixe de sê-lo. Mas a gente não tira todos os tabus. Porque é bom, de vez em quando, imaginar que haja interditos. E que a gente não viva uma vida que seja só baseada na produção ou na reflexão, mas que ela seja uma vida que vale a pena. E a pena aí é que é complicada, porque a noção de valer a pena é que há uma pena, isto é, um suplício, um castigo de estar vivo. E eu acho que é mal viver. Esse é o castigo. Se você vive bem, você não está vivendo sem dificuldade, sem encrenca, sem turbulência. Você está vivendo com a ideia de que você não está deixando de buscar que a vida seja mais exuberante, mais densa, mais partilhada. Né? E aí a fúria que existe, ela deixa de existir. A gente não explicou todas, mas eu acho que a gente explicou ou refletiu
sobre grande parte. Porque se a gente tivesse explicado todas também, para que viver? Para que viver e ainda dizer, ué, morreu? Não, né? Continua. E onde? Nas outras sequências das pessoas e da vida. Muito bem.